Vamos que vamos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quinto encontro, nossa quinta aula de revisão, onde a gente está respondendo as questões da Olitef, o simulado que a Olitef disponibilizou. Hoje, nesta aula de hoje, nosso quinto encontro, a gente vai começar a responder as questões do macrotema renda fixa de nível médio. Na aula passada a gente respondeu as de nível fácil, tenho certeza que vocês se deram bem, e aqui a gente vai responder as de nível médio, e na próxima aula a gente vai responder as questões de renda fixa de nível difícil. E na outra, finalizando essa sequência de revisão para a Olitef, com esse nosso simulado, que a própria Olitef disponibilizou, na outra aula a gente vai responder questões de renda variável. As 3 questões de renda variável que constam no simulado, uma do nível fácil, uma do nível médio e uma do nível difícil. Porque, como eu já expliquei para vocês, mas não custa nada revisar, a Olitef ela separa os temas em 3 macrotemas, 3 grandes grupos de conhecimento. O primeiro deles é educação financeira básica, foram 18 questões, a gente já respondeu elas nas aulas passadas, nos vídeos passados aqui no YouTube, basta você conferir lá. O segundo macrotema é renda fixa, é esse que a gente está trabalhando agora, que a gente vai começar a responder as de nível médio. E o terceiro macrotema é renda variável, que tem 3 questões, tá bom? Bora direto ao ponto aqui. Questão 24, nível médio. Bora ver se vocês estão por dentro aí do assunto. Questão um pouquinho maior, mais extensa, então nesse tipo de questão a gente vai sim ler com mais calma, reler, treler, ler a terceira vez, quadriler, ler a quarta vez se for preciso, porque a gente não pode perder esse tipo de questão porque a gente foi afoito. Bora lá. Alguns amigos querem investir em um CDB, a gente já sabe o que é CDB, Certificado de Depósito Bancário, com vencimento de 2 anos. Vão marcando na questão as informações importantes. Seu banco oferece 2 opções. Um CDB prefixado de 10% ao ano. CDB prefixado, quando um ativo é prefixado, é uma taxa fixa, 10%, 12%, 15%, a gente sabe exatamente. E um CDB pós-fixado de 90% do CDI. Quando é pós-fixado, é sempre um percentual, geralmente, do CDI, tá bom? Os amigos que são muito interessados em educação financeira, que são vocês, que são muito interessados em educação financeira, parabéns, jovens pokémons. Decidiram analisar qual dos dois era a melhor opção. Certo, até aí tudo bem. Eles sabem que o rendimento dos investimentos é comparado ao CDI. CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é a nossa referência, nosso benchmark. A gente compara com o CDI, que por sua vez é influenciado pela taxa Selic. Até aí, tudo beleza. Taxa Selic, nossa taxa básica de juros, nossa taxa mãe, que anda bem pertinho do CDI, quase a mesma coisa ali. Portanto, eles foram ao site do Banco Central, maravilha, para entender como a taxa se comportou nos últimos meses. Tá certo, entraram no site do Banco Central, se depararam com essa imagem aqui, provavelmente, para entender como é que a taxa estava. Após a leitura, cada amigo fez uma previsão do CDI para o período. Ou seja, eles iam botar dinheiro em um CDB pelo prazo de 2 anos e o banco tinha um CDB prefixado de 10 e um CDB pós-fixado de 90% do CDI. E aí eles tinham que escolher e dizer qual era a melhor opção. A Bia, o que a Bia falou? Acredita que a taxa média do CDI no período de 2 anos, vai ser de 10% ao ano. A Bia acredita que o CDI vai ser 10% ao ano nos próximos 2 anos. Arthur acredita que a taxa média do CDI no período será de 11% ao ano. Carlos acredita que a taxa média do CDI será de 12% ao ano. E Daniela acredita que será de 14% ao ano. O que é que aconteceu aqui, turma? Eles fizeram algumas previsões do CDI para frente, para eles poderem escolher se eles querem um CDB prefixado ou se eles vão preferir aplicar em 90% do CDI. Qual mais vantajoso? Vai depender do CDI para frente. Por isso que eles fizeram essas previsões aqui. Pergunta da questão. Baseado nas taxas que eles acreditam, quais amigos deveriam escolher o CDB pós-fixado? Ou seja, quais amigos deveriam aplicar em 90% do CDI? Quais amigos deveriam aplicar, de acordo com a previsão deles? Vamos raciocinar, Vamos raciocinar. A Bia
ela acredita, vou até mudar de cor, que o CDI vai ser 10% ao ano. Para ela, compensa mais ela aplicar num pré-fixado de 10 ou em 90% do CDI? Claramente, turma, para ela, compensa mais no pré-fixado de 10%. Porque se ela acredita que o CDI vai ser 10 e esse outro CDB só rende 90% do CDI, ou seja, rende menos que o CDI, é melhor ela aplicar num pré-fixado de 10%. Perfeito? Vamos ver o Arthur. O Arthur, por sua vez, ele já acredita que o CDI vai ser 11% ao ano. Então, a gente tem que saber quanto é 90% do CDI. Ou seja, 90% de 11. Não é isso? Se o CDI rende 11, se o CDI é 11 e o CDB rende 90, a gente tem que calcular aqui quanto é que vai dar exatamente 9,9%. Para ele, compensa mais então, pessoal, aplicar num pré de 10 ou num pós-fixado que vai render 9,9? Claramente, para ele, é melhor aplicar no pré também. Então, a gente já viu que a Bia não compensa aplicar no pós, o Arthur não compensa aplicar no pós, né? A pergunta quer saber, ó, CDB pós-fixado. Escutem com atenção, se for preciso, retorna, volta o vídeo para entender essa questão. Questão que tem muita informação, mas ao mesmo tempo é bem tranquila. Carlos, pessoal. Carlos, bora analisar Carlos. Carlos acredita que o CDI vai ser 12%. Então a gente tem que calcular novamente quanto que vai render 90% do CDI, que é o rendimento aqui, ó, que esse CDB está oferecendo, né? Que esse CDB aqui, ó, oferece. Quanto que é 90% de 12? Eu estou usando aqui a calculadora, mas vocês na prova, por favor, não façam de cabeça. Peço com muito carinho que não façam de cabeça, porque vocês vão errar às vezes uma besteira que vocês sabem, tá? Então 90% do CDI aqui vai ser igual a 10,80%. Ele acredita que o CDI é 12 e 90% do CDI então é 10,80%. Pergunto, para Carlos, compensa ele aplicar num CDB pré-fixado de 10% ou compensa aplicar num pós-fixado de 90% do CDI que vai render 10,80? 10% ou 10,80? Qual melhor? Claramente 10,80. Então, Carlos, aqui a gente já viu que compensa no pós. E se 12% ao ano que compensa ser pós-fixado, 14% ao ano também eu tenho certeza que compensa ser pós-fixado, tá certo? O importante é que vocês entendam o racional. É melhor um CDB pré de 10% ou um CDB pós de 90% do CDI? Basta você calcular quanto que rende 90% do CDI em cada um e escolher as maiores, tá? Então aqui a gente viu que Carlos e Daniela, letra D de dado, D de Danilo, D de detonaram essa questão, eu tenho certeza. Pode parecer confusa, tá até apagando aqui, ó. Pode parecer confusa, mas vocês leiam com calma, leiam com atenção, que aqui nada mais é do que comparar dois investimentos, comparar a rentabilidade. A questão quer saber se você sabe calcular quanto que é 90% do CDI em cada caso desses, em cada previsão desses amigos. Bora lá, bora para a próxima questão. Questão de número 25, continuando aqui, ó, no nível médio, questão número 25, dentro de renda fixa. Mais uma vez uma questão extensa, vamos ler com calma. Verônica estava consultando o site do Tesouro Direto. Tesouro Direto a gente já viu que é a plataforma, digamos assim, é a ferramenta, é o aplicativo, é o site, é a plataforma onde a gente consegue acessar os títulos públicos federais. Aquele Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, Tesouro Renda Mais, Tesouro Educa Mais. Vamos ver aqui. Se deparou com o seguinte texto. Vamos ler o texto aqui do site, ó, do Tesouro Direto. A rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto é calculada de acordo com a forma como o título foi emitido. Verdade. Nos títulos prefixados, turma, ó, a rentabilidade é definida no momento da compra do título. Prefixado a gente sabe, 10%, 11%, 12%, 15%. É claro e definido na hora da compra. Por exemplo, se você for comprar um título com rentabilidade de 6% ao ano, você terá essa rentabilidade anualmente sobre o valor investido até a data do vencimento. Perfeito, prefixado.
Já no caso dos títulos pós-fixados, a rentabilidade é vinculada a algum índice de referência, como a taxa Selic ou IPCA, que é o caso, né, pessoal, do Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, tá bom? No caso do Tesouro IPCA, o que é o IPCA que a gente já viu? É o Índice Oficial de Inflação do Brasil. A rentabilidade do título será a variação desse índice, perfeito, no período do investimento, mais uma taxa pré-fixada de juros. Exato. Quando a gente vai comprar um título do Tesouro IPCA, pessoal, ele vem assim, ó. Tesouro IPCA mais, aí aqui diz uma taxinha qualquer. É isso que ele está explicando. É a variação do IPCA mais uma taxa pré-fixada, tá certo? Tesouro IPCA mais 6%. Então a gente vai ganhar a variação da inflação no período mais uma taxa pré-fixada de 6%. Por exemplo, vamos ver aqui o exemplo que ele dá. Vou botar até em outra cor. Se você investir em um título que rende IPCA mais 5, aqui ó, IPCA mais 5 ao ano, e a variação da inflação medida pelo IPCA acrescida da taxa de 5% for 9% no total, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que IPCA mais 5 é igual a 9%. Esta será a sua rentabilidade do período. Verdade. Se eu investir em IPCA mais 5, e ele está dizendo aqui que a variação da inflação mais 5 foi de 9%, então a gente sabe aqui que a rentabilidade vai ser 9%. Vamos ver a pergunta aqui. Vamos bora lá ver a pergunta. Considerando o título Tesouro IPCA referenciado no texto, ou seja, que foi citado no texto, e que a variação do IPCA foi de 3% no período, provavelmente quais serão as rentabilidades nominal e real do título? Aqui a questão está querendo saber se você entende o que é uma rentabilidade real e uma rentabilidade nominal. A gente viu que rentabilidade nominal é a rentabilidade em si, é o número. Se uma coisa rendeu 10%, a rentabilidade nominal dele é 10%. E a rentabilidade real é a rentabilidade acima da inflação. Rentabilidade real, turma, é quanto você ganhou de fato de poder de compra. Quanto que o seu investimento rendeu acima da inflação. E é isso que ele está querendo saber nesse exemplo. Qual a rentabilidade nominal, ou seja, a rentabilidade de fato, e a rentabilidade real, ou seja, a rentabilidade acima da inflação. Poxa, muito simples. Se você entender esse conceito de nominal e real, a resposta já está dada na questão. Aqui ele diz, ó, considerando o título Tesouro IPCA, referenciado no texto, e que a variação do IPCA foi de 3%, ou seja, ele está dizendo que a inflação foi de 3% no período, provavelmente, quais serão as rentabilidades? Pessoal, qual foi o título IPCA mais 5%? Tesouro IPCA. Isso aqui que foi referenciado, não foi? Tá bem aqui, ó, na setinha. Esse é o título que está no texto. E ele está dizendo na questão que o IPCA foi 3%. Então, pessoal, muito simples. Se é IPCA mais 5 e IPCA foi 3, então é 3 mais 5. Quanto é a rentabilidade nominal? A nominal é a soma disso aqui. 5, 6, 7, 8%. Rentabilidade nominal, 8%. Qual a rentabilidade real? Ou seja, acima da inflação? Poxa, já está aqui, turma. Ó. Se é IPCA mais 5, é 5% acima da inflação. Então, 8 e 5. Letra D. Questão também muito fácil. Ele só queria saber se vocês conhecem o conceito de nominal e real. Real é acima da inflação. Nominal é simplesmente o retorno em si, o número de retorno. Beleza? Mataram essa? Bora para 26. Bora para 26. Que também tem um textinho aqui, são questões mais extensas, mas que são importantes a gente prestar atenção. Joana, aqui, um de vocês aí, ó. Joana, investe atualmente em uma carteira com títulos pré-fixados, ou seja, uma taxa definida que a gente sabe exatamente qual é, e em certificado de depósito bancário, os famosos CDBs, e aqui são pós-fixados, ou seja, um percentual do CDI. Ela investe então em
ativos pré, né, que são os pré-fixados, e em ativos pós, que são pós-fixados, que é um percentual do CDI. Ela se depara com a seguinte notícia. Aqui a questão vai querer saber se vocês sabem interpretar as notícias. Que revela o medo do mercado de que a inflação, ou seja, o IPCA, aumente nos próximos anos. Beleza? Projeções de mercado para juros, inflação e crescimento pioram. Analistas explicam por quê. Divisão, expectativa de juros altos dos Estados Unidos por mais tempo, afeta as estimativas de analistas, com inflação em dólar maiores e PIB menor. Então, está mostrando aqui um temor de que a inflação seja maior no Brasil. Bora para a pergunta. Será que Joana também deveria estar apreensiva, tendo em vista que ela está interessada em um maior rendimento real dos seus títulos? Qual é rendimento real? O que é rendimento real? A gente acabou de ver. Rendimento real e rendimento nominal. Rendimento real é o rendimento acima da inflação. E o rendimento nominal é o rendimento em si. Tá bom? Qual é o rendimento? A pergunta é, será que ela deveria estar apreensiva que a inflação vai subir? Será que ela deveria estar com receio da inflação subir? Isso vai afetar os investimentos dela? Turma, ela tem ativos pré-fixados e ativos pós-fixados. Raciocinem aqui comigo. Nessa parte aqui de pré, vamos supor que seja 10% ao ano o rendimento dela. Turma, se a inflação subir, o rendimento dela vai continuar sendo 10. O rendimento nominal dela vai continuar sendo 10. Mas o rendimento real dela vai cair. Porque a inflação subiu, a diferença entre a inflação e o retorno dela vai ser menor. Então, se a inflação estava em 4%, vamos supor, e ela tinha um rendimento de 10%, beleza, ela tinha um rendimento real de 6%. Não é isso? Rendimento real, 6% acima da inflação. Se a inflação subiu para 7% no ano, qual vai ser o retorno acima da inflação dela? Vai ser só 3%. Porque ela tem uma parte pré-fixada, pessoal, que não muda. Não muda. Então é claro que ela deveria estar apreensiva. É claro que ela deveria estar apreensiva. Então vamos lá. Não, pois a inflação não afeta o rendimento real dos títulos. Claro que a inflação afeta. Aqui também não, pois o aumento da inflação é sempre bom para os investimentos. A gente viu que é o contrário. Aqui a letra C, que também não deveria estar apreensiva, pois o aumento da inflação traz maiores retornos para os bancos, que repassam para os investidores. Negativo. Claro que não. Sim, vamos ver. Letra D. Sim, pois a inflação aumenta o rendimento dos títulos públicos, dos títulos privados e das ações. Aqui é falso, pessoal. Falso. Falso. A inflação, às vezes, não aumenta rendimento de nada. Ela corrói o poder de compra, diminui o ganho real dos investimentos. Tá? Então, aqui é falso. E letra E. Sim, ela deveria estar apreensiva, pois os títulos em que ela investem possuem investimentos que não estão protegidos dos aumentos da inflação. Verdade, verdadeira. Verdade, verdadeira, turma. Letra E, a questão 26. Tá bom? Se a questão dissesse que ela tem investimentos Tesouro IPCA mais 5% ao ano, e aí a questão dissesse que a inflação vai subir, papapá, isso afetaria o ganho real dela? Não, não afetaria. Porque a inflação pode ser 500%, ela vai ganhar inflação mais 5%. Então o ganho real dela, ou seja, o ganho acima da inflação é sempre o mesmo. Só que aqui, turma, ela tem uma parte pré-fixada, uma parte que não muda. Então a inflação corrói o poder de compra. Beleza? Bora para a última questão deste vídeo, que é a última questão de nível médio, tá? São questões um pouco mais complexas, mas que eu tenho certeza que vocês estão conseguindo entender e vão conseguir detonar isso aqui na prova. Questão 27. Graças a Deus, uma questão aí com um texto menor, que eu já estava cansado de ler, né? Bora lá. No Brasil, é comum comparar a rentabilidade dos investimentos à taxa CDI. Perfeito, né? Verdade. CDI é nosso benchmark, é nossa taxa de referência, Certificado de Depósito Interbancário. Cuidado, pessoal, cuidado para vocês não confundirem.
CDI, ele é diferente de CDB, tá? CDB, aqui é um investimento, certificado de depósito bancário. CDI, ele não é um investimento, ele é uma taxa, é um índice, certificado de depósito interbancário, tá bom? Isso aqui não é um título de investimento, é um índice. O CDB, sim, é um investimento. Por que a rentabilidade do CDI é tão usada para comparar a performance dos investimentos? Olha que pergunta bacana. Nível fácil, né? Letra A, bora ver. O investidor só tem direito a receber o retorno acima do CDI. Falso. O investidor recebe o retorno total, né, dos seus investimentos. O investidor só paga imposto de renda sobre o retorno recebido acima do CDI. Falso. O imposto de renda é sobre a renda, é sobre o que rendeu. Não importa se rendeu acima do CDI ou abaixo do CDI. Se você teve ganho, se você teve rendimento, você paga imposto de renda. Letra C de cachorro. Bora lá. O CDI é um índice que serve de bússola para o mercado de renda fixa. Ah, perfeito, né? Tô achando que aqui tá certo. Mas a gente vai ser afoito? A gente vai marcar sem ler o resto? Óbvio que não. Letra D de dado. O CDI mostra o quanto o investidor perdeu em poder de compra para a inflação. Falso, tem nada a ver isso. Letra E. O CDI é a taxa de juros que o investidor pagaria ao tomar um empréstimo com o banco. Logo, representa um custo de investimento. Também falso. Então, a gente viu que a 27 é letra C de casa. Tá certo, turma? Então, no próximo vídeo, a gente vai responder as questões de nível difícil. São 5 questões de nível difícil, ainda dentro da renda fixa. Para aí depois, no próximo vídeo, a gente ir para as questões de renda variável, do macrotema renda variável. Então, entendo aqui que as questões tinham um grau de complexidade um pouco maior, textos um pouco maiores, envolvia a gente saber rentabilidade real, rentabilidade nominal, saber o que é inflação, como que a inflação afeta os títulos prefixados aqui da Joana. Tudo isso era preciso saber, mas graças a Deus vocês sabem, beleza? Então bora lá, qualquer coisa, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e aguardem a próxima aula que tem mais conteúdo. Um abraço e até mais.